poder falar melhor. Me deu mais o... Alô? 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 Estou. Uma graça, é muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Mais uma vez, eu agradeço a Deus o privilégio dessa oportunidade dada por Ele e a confiança depositada também. Agradecer ao pastor, ao Ricardo também, por esse desafio de trazer a palavra nessa noite. E peço a Deus, em oração agora, queremos fazer, que você esteja, que nós todos estejamos atentos à sua palavra, com o coração aberto, a mente aberta, para que possamos ouvir o que Deus tem a nos falar nessa noite. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial, ao qual iremos ouvir a tua palavra, que sejamos obedientes a ela, que sejamos ouvintes, atentos a ela, que possamos, Senhor Deus, praticar a tua palavra ao sair daqui, que não sejamos nécios, Senhor Deus, sem conhecimento, mas que tenhamos o desejo, a vontade de buscar cada vez mais o Senhor, para que possamos ter, Senhor Deus, nossas vidas e nossas famílias abençoadas pela tua poderosa mão. Perdoa nossos pecados. Tu sabes e conhece aonde precisamos melhorar em nossas vidas. Que o Senhor possa trabalhar em cada uma área da nossa vida que precisa ser edificada, seja em qualquer área, para que possamos glorificar o Teu santo nome com nossas vidas. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Quero que a igreja e os nossos ouvintes em casa abram a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, no Salmo 127, somente a parte A. Salmos 127, parte A. Diz assim o texto: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus quer, então é possível. O tema dessa noite será tratado assim: se Deus quer, então é possível. Meus queridos, quero lhe dizer que sem Deus, amado ouvinte, sem Deus, não iremos conseguir nada nessa vida. A gente pode até conquistar algumas coisas, mas se Deus não estiver direcionando, se não for a vontade de Deus, podemos perder num piscar de olhos. Olha o que Jesus disse em João 15, versículo 5, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não podemos fazer nada. Contudo, com Deus tudo é possível. Marcos 9, versículo 23, Jesus disse a um homem que estava incrédulo com seu filho que tinha sido possuído. E ele perguntou ao homem: você crê? E o homem ficou assim. Jesus disse: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Eu não sei como está a sua família, eu não sei como tem andado o seu relacionamento familiar dia após dia. Você que é pai, você que é filho, você que é filha, você que é mãe, você que é avó, você que é avô, tia, tio, sogra, sogro, primo, prima, genro. Eu não sei como está a sua família, mas Deus sabe.
Nem sempre o que o homem quer, ele consegue. Porém, com Deus as coisas são diferentes. Com Deus a gente consegue ir muito mais. Ele que quer que aconteça algo novo na vida da sua família. A palavra de Deus fala que Ele edifica a casa. Deus tem o poder de fazer qualquer coisa que Ele queira. E eu tenho certeza absoluta que é o melhor. Porque Deus é amor. Informo que Deus está interessado na edificação das nossas famílias. Se vamos construir um edifício, uma casa boa, precisa se ter o quê? Um bom engenheiro, um bom arquiteto, um bom material. Ninguém quer construir algo colocando qualquer coisa numa nova casa. Um bom azulejo, um bom piso, uma boa porta. A gente pensa assim, eu vou construir uma casa e eu tenho que colocar o melhor, porque se no futuro não for o melhor, essa casa pode vir a ter problema. A gente, às vezes, o barato sai caro, não é verdade? Às vezes, não, vou comprar aquele cimento que é mais barato, né? Não vou falar propaganda, não vou fazer propaganda aqui, mas às vezes a gente está com dinheiro curto e compra. Mas, passado um tempo, aquilo começa a ruir, e ainda mais se for um pedreiro não for bom, aí a coisa complica mais ainda. Quem mexe com obra, né, pastor Sérgio? O pastor está aqui sempre orientando aqui as coisas que fazem aqui na igreja, e ele sabe, e ele quer o melhor para a igreja, ele negocia, e às vezes a gente faz isso em nossas casas, querendo construir um melhor, e na nossa vida espiritual, o construtor é o próprio Deus. Deus é o nosso próprio construtor, e o material é o nosso coração. Como está o coração? Seu coração, meu coração. Você, amado ouvinte, como está o seu coração? Deus quer construir um coração novo. Deus quer fazer de nós um coração novo, perfeito, algo novo. Deixa Deus construir o seu lar. Deixa Deus construir a sua vida. E como é que você tem edificado a sua casa? Como você tem sido instrumento de Deus para a edificação do seu lar? Eu quero trazer e refletir aqui sobre algumas características de um lar que Deus edifica. A primeira é a sabedoria. Precisamos de sabedoria. Muita sabedoria. Provérbios capítulo 24, versículo 3 diz: com sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Vou repetir: com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. A sabedoria é a primeira característica de um lar edificado com Deus. Quando Deus edifica, o homem, a mulher, o pai, a mãe, buscam sabedoria da presença do Senhor, as coisas vão sendo construídas de maneira eficaz. Se olharmos lá em Efésios, eu não vou ler o texto todo, no capítulo 5 e 6, ali está a responsabilidade do homem, do pai, da mulher, dos filhos, o que cada um no seu papel deve fazer. Efésios capítulo 5 e capítulo 5 e capítulo 6. Provérbios 14, versículo 1, diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Como você, mulher, tem edificado a casa? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27, Jesus disse que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram ímpeto contra aquela casa, mas não caiu, porque aquela casa fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Estamos vendo aí as chuvas acontecendo em Minas Gerais. O que os ventos e chuvas estão fazendo? Talvez faltou um pouco de entendimento. A gente tem aí leis que não foram seguidas, casas que foram construídas à beira do rio. Existe uma lei de faixa marginal de proteção, que protege os rios, e as pessoas às vezes não atentam para isso, as autoridades também. Mas muitas vezes dizemos que a mulher sábia edifica a casa, como se essa tarefa fosse apenas da mulher, mas do homem também, porque o texto que Jesus fala, diz que o homem sábio também edifica a sua casa, e o nécio, sem conhecimento, a derruba. Então, para edificar a casa, desmoronar a casa, o homem também, sendo insensato, ele vai fazer isso. Então, o texto de Provérbios serve também para o homem, porque um homem insensato constrói a casa não sobre a rocha. Se o homem edificar algo e a mulher desfazer, ou vice-versa, bem como os pais edificarem algo e os filhos desfizerem, então a casa não permanece em pé. Eu sempre prezo lá em casa, nós somos 3, eu, Camila e a Sofia, mas de vez em quando há um desentendimento, é normal, né? É normal a gente, não faz isso, não faz aquilo, né? Às vezes eu discordo de uma coisa, ela discorda de outra, temos que chegar a um termo comum. Mas o texto de Marcos capítulo 3, versículo 25, diz que se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Jesus disse que se não houver união dentro de casa, cada um pensar de um jeito, a casa não subsistirá. Não subsistirá, não vai existir, vai destruir. E há muitos lares hoje em dia destruídos, porque não há entendimento, não há sabedoria, não se busca entender a vontade de Deus para a sua vida. Como está o seu lar? Então quero convidar você, filho, pai, mãe, avó, avô, tia, cunhado, cunhada, sogro, sogra, irmã, irmão, que nessa hora você peça sabedoria a Deus para praticar, porque Deus não deixa de dar sabedoria àqueles que pedem. Olha que diz Tiago capítulo 1, versículo 5, e porém, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e será concedido. Se você está em busca de sabedoria, peça ao Senhor. A segunda característica, como é um lar edificado por Deus, o lar deverá ser fechado para o mal. Quanta maldade tem entrado dentro de nossas casas. Temos que estar atento. Êxodo capítulo 12, versículo 21, 23, há aquele episódio em que Deus fala a Moisés e a todos os anciões de Israel, que deveriam escolher um cordeiro, segundo as vossas famílias, matar aquele cordeiro, imolar o cordeiro à Páscoa, tomar um molho de isopo, molhar o sangue daquele cordeiro numa bacia e vergar nos umbrais da porta, e nenhum
de vós saía da sua porta até pela manhã, orientou, não saia ninguém, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vi, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir. Moisés, Êxodo 12, versículo 21, 23. Foi orientado a Moisés que fizesse isso e falasse ao povo. Quando o povo de Deus saiu do Egito, Deus mandou que celebrasse a Páscoa e que se alimentasse todos juntos dentro de casa, famílias. Naquele momento, todos que deveriam estar dentro de casa adorando ao Senhor. Do lado de fora, o sangue do Cordeiro marcava as portas dos lares do povo de Deus. As marcas do sangue do Cordeiro estavam protegendo contra todo mal. A casa edificada por Deus, deve ser fechada de todo mal. Muitas casas hoje estão bem trancadas, vigiadas, com medo de ladrão, bota-se câmera, bota-se sirene, bota-se alarme, trancas, com medo de um ladrão. Mas quanto mal tem entrado em nossas casas? Quantos maus? Jesus disse que os inimigos dos homens serão os que iam sair da própria família. Se há uma guerra dentro de casa, cada um pensa diferente. Se há discórdia, se há briga, se há falta de paz, se há coisas impuras entrando através da televisão, da internet, e quando eu digo impuras, é aquilo que vai contra a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem orientado. Se não é de Deus, não veja. Porque o diabo sorrateiramente entra pelas brechas. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o sangue do Cordeiro que nos purifica. É o sangue de Jesus. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, capítulo 1, versículo 29. O sangue de Jesus já nos purificou de todo pecado. Se já confessamos os nossos pecados, Ele nos purifica, Ele nos perdoa. Mas como tem entrado mal em nossa casa? Quando nós brigamos um com o outro e não há perdão, quando há orgulho de pedir, de dizer, sinto muito, eu errei, quando não há amor para ser compartilhado, o mal predomina. Como está o seu lar? Essa característica é muito importante. Para que Deus edifique o lar deve estar fechado para o mal. O sangue de Jesus deve estar à porta do nosso coração, não permitindo que nenhum mal o corrompa. A terceira característica, como o lar é edificado por Deus, é cheio de luz. Marcos capítulo 4, versículo 21, diz que Jesus perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e colocaria sobre um cesto ou debaixo de uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal, de onde a sua luz brilhará. A luz é essencial para a vida. Uma casa iluminada e arejada transmite um ambiente de paz, um ambiente onde as sombras de penumbra não têm vez. Mas uma casa em ambiente onde há sombra, escuridão, as pessoas não enxergam
para onde vão, não têm direção, não sabem para onde ir, estão perdidas, desorientadas. Houve uma praga no Egito que foi as trevas. Olha o que o texto diz em Êxodo 10, 23. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Essa praga, quando chegou lá no Egito, das trevas, diz o texto que 3 dias as pessoas, ninguém enxergava ninguém. Uma se batiam contra a outra. Não havia luz na casa dos egípcios. Havia trevas na terra. A luz que edifica a família precisa ter a presença de Cristo no lar. Jesus falou, outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, glória a Deus. João 8,12. Jesus é a luz do mundo, Ele que pode tirar você da escuridão, pode te dar vida, e vida eterna. As famílias precisam se firmar na palavra de Deus, que diz, tua palavra é lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho. Precisamos dar testemunho, pois com isso iluminamos os membros da família. É com a luz do Senhor em nossas vidas que damos testemunho. Vós sois a luz do mundo. Devemos dar sabor ao mundo, e principalmente aos de casa. Terceira característica, como o lar deve ser edificado por Deus, deve ter lugar especial a palavra do Senhor. Deve ter especial a palavra do Senhor, lugar especial a palavra do Senhor. Deuteronômio 6, versículo de 6 a 9 diz, guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou, repita-as com frequência aos seus filhos, converse a respeito delas, quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre as mãos, prenda-as à testa como lembrança, escreva nos patentes das portas da tua casa e nos portões. Olha, eu lembro de uma irmã daqui da igreja, não sei se alguém foi à casa dela, mas uma irmã muito querida, Laodiceia. Quem lembra da irmã Laodiceia? Muitas irmãs. Eu visitava muito a irmã Laodiceia, ela sempre fui com meus cuscuz à tarde, tomar um café lá na casa dela. E o que me impressionava nessa irmã, quem teve a oportunidade de ir lá, é isso que o texto acabou de falar. A cada cômodo que eu ia, sala, banheiro, quarto, cozinha, ela pregava, não sei se alguém digitava para ela, mas tinha tantos dizeres da palavra de Deus em cada cômodo, que você não tinha como não ler. E eu ficava impressionado com aquilo, sabe? Muito impressionado. Nós temos lido a palavra para os nossos filhos, filhas, como tem sido? O texto fala aqui que nós devemos relembrar continuamente, devemos meditar nele dia a dia, noite a noite, para que tenhamos sucesso. Olha o que diz a Josué 1, versículo de 8 a 9, relembra continuamente os termos do livro da lei, da palavra de Deus, medita nela dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que está escrito, então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Então a casa edificada por Deus tem que ter lugar a palavra do Senhor. A palavra de Deus está esquecida num canto, e hoje a facilidade de ler a palavra é tão grande. No tempo das nossas vozes, a gente tinha, avós e avós, em outras gerações passadas, tinha que levar um livro muitas vezes grande.
Hoje, numa palma da mão, eu tenho a palavra do Senhor. Aplicativos que dá várias maneiras de você ler. Lê a Bíblia em 1 ano, lê a Bíblia em 6 meses, lê a Bíblia em 3 anos, em 3 meses. Você decide. E te dá até certificado no final. Antigamente a igreja dava certificado, né? A gente tinha um papelzinho, eu lembro, eu fiz isso muitas vezes. A igreja distribuía os papeizinhos no início do ano, e a gente ia marcando aquele xizinho em cada capítulo, não é verdade? Hoje não se fala mais isso, mas há aplicativos que fazem isso. Leia a palavra, deixe Deus encher o seu coração da palavra do Senhor, você vai ver a diferença. Nós fizemos um voto, não, esse ano que vai iniciar, eu vou ler a Bíblia toda. Quantos estão atrasados aí? Não precisa levantar a mão. Sim, não é nenhuma vergonha dizer que está atrasado, mas leia, tá? Não deixe de ler. Se algum contratempo aconteceu, continue lendo. Continue lendo. Não se desanime. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Olha só que maravilha. A santificação vem pela palavra do Senhor, disse o Senhor Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Que maravilha. Já caminhando para o final, precisamos dar testemunho para o Senhor edificar a nossa casa. Mulheres, sede vós igualmente submissa aos vossos próprios maridos, para que, se eles ainda não obedecem à palavra, seja ganho sem palavra, por meio de um procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não desanime, dê testemunho, não precisa falar. Se seu marido ainda não é crente, ou mesmo se ele é crente, mas não crê na palavra, porque muitas vezes ele é crente, vem na igreja, mas dá um péssimo testemunho em casa, e aí às vezes você quer ficar corrigindo, olha isso, olha aquilo, você está fazendo tudo errado, não é isso? Aí ele vai achar você uma chata, desculpa falar isso. Deixa o Senhor agir, ore, dê testemunho, faça a sua parte no silêncio, que Deus vai assim agir. Sétimo, né? Eu acho que já estou pulando aqui. Há tanta coisa que poderia falar. Lugar de oração. Deus edifica o lar quando há um lugar de oração em casa. Olha o que diz 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida em comum no lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratando com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Para que se não interrompa a vossa oração, marido, trate a sua mulher com respeito, com igualdade, com amor, com carinho. Os seus filhos, porque não adianta nada você estar aqui na igreja, mas chegar em casa, tratar elas com mal, chegar reclamando, isso não adianta nada, só atrapalha. E para finalizar, como é de lar edificado por Deus? Tenha o lar como um lugar de alegria, que não retribua mal com mal, que haja gratidão. Lucas capítulo 15, versículo de 8 a 10 diz: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não se acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas, a família, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha, meu querido, se você tem pecado, se você tem perdido as dracmas dentro de casa, da moral, dos bons costumes, do caráter, da dignidade, encontre isso.
do respeito. Encontre isso. Há tesouros muitas vezes escondidos dentro de casa, perdidos dentro de casa, que precisam ser resgatados. Se há falta de perdão, encontre a falta de perdão. Quantos pais, quantos filhos, quantos membros de famílias ainda estão guardando mágoas dentro de si? Precisa encontrar essa dracma perdida. Essa mulher perdeu uma moedinha, mas ela procurou, diligentemente encontrou, e houve júbilos no céu, quando um pecador se arrepende. O que Deus mais quer de nós é que tenhamos arrependimento das nossas ações, reconhecemos que somos pecadores, possamos voltar os nossos olhos para o Senhor, para a sua palavra, para que o Senhor faça aquilo que é, o que Ele quer, edificar o lar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Deus tem que ser o construtor da sua vida, mas há coisas que precisamos fazer. Não atrapalhe a ação de Deus. Deus quer agir na vida da sua família, Deus quer agir através de você para ganhar a sua família. Então nessa noite, se arrependa dos seus pecados, invista naquilo que é preciso ser investido, para que você tenha uma família abençoada nesse ano de 2022, diferenciada, que haja alegria dentro do lar, que haja paz dentro do lar, e assim será, porque é vontade do Senhor edificar a sua família. Querido Deus e eterno Pai, que essas famílias que nos ouvem hoje, pela internet, aqui, presencialmente, que cada um, Senhor Deus, representando a sua família aqui, possa se sentir tocado pelo Teu Santo Espírito, a deixar que o Senhor seja o construtor deste lar, desta casa, para que a Tua bênção esteja sobre nós. Quebranta os nossos corações, Senhor Deus, nessa noite. Tira de nós aquilo que não lhe agrada, para que possamos deixar o Senhor edificar a nosso lar, a nossa casa, Pai. Obrigado por cada um delas. Que haja arrependimento nessa noite, em nome e por amor de Jesus. Amém.